Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Matheus Henrique, do canal Autocrítica da Direita, e hoje eu pretendo falar sobre um assunto que é uma discreta ressurreição aí que eu tenho acompanhado do discurso marxista, que parece que, pelo que eu percebi, está girando em torno de alguns articulistas aí da esquerda que parecem ter uma compreensão e um trabalho de interpretação dos escritos do Marx maior do que a maioria que tinha anteriormente. Então, o pessoal da esquerda está tão acabado que qualquer um que aparece um pouco mais inteligente já automaticamente o pessoal da esquerda já deposita as esperanças e tal, e muita gente fica entusiasmado com isso. Estão percebendo que isso está acontecendo. Peço que vocês se inscrevam no canal, assistam outros vídeos, e se por acaso os vídeos ficarem longos, eu recomendo que acelerem para 1.5 ou 1.105 vezes, que fica mais rápido e ainda dá para entender. Bom, o ponto de partida para esse vídeo aqui vai ser um vídeo que eu vi do canal Orientação Marxista, que é quando o cara estava esclarecendo sobre as acusações de que o Karl Marx era racista, de algumas declarações dele que possivelmente foram interpretadas como racismo ali. E aí o cara vai falando, não, o Karl Marx, veja bem, o Karl Marx não era racista porque ele sempre se opôs à escravidão, ele escreveu artigos criticando a escravidão nos Estados Unidos, defendendo o Norte na Guerra Civil para acabar com a escravidão, fez artigos criticando a ideia de determinismo racial, falando que os irlandeses eram preguiçosos. Aí o Karl Marx falou que não eram, porque não era uma característica inata que ia determinar se a população lá era preguiçosa, mas eram as condições materiais. Quando eles mudaram a condição material de vida, então eles mudaram o comportamento, então não era determinado pela raça, blá blá blá. Aí o cara foi falando que, baseado nisso, a teoria do Karl Marx não tem nada a ver com racismo e que essas acusações são injustas. Mas aí o que acontece? Na medida em que o cara falou isso, do canal Orientação Marxista, na verdade, ele estava confirmando as acusações que foram feitas ao Marx de ser um genocida maluco e psicopata, e isso aí ele não se preocupou. Então, tipo, parecia que ele estava falando, não, gente, vocês estão falando aí que o Marx é racista, mas isso é um absurdo, isso é uma monstruosidade e tal, e foi desconstruindo os argumentos que diziam que o Marx era racista. Então aí tudo bem. Mas ele não fez nada, na medida em que ele usava esses argumentos, ele não fez nada para refutar a ideia de que o Marx era um apologista do genocídio e apologista da matança de todo mundo que se opusesse à revolução. Então, tipo, então é como se mais ou menos ele estivesse falando, não, o cara ser genocida, ser apologista do genocídio não tem problema nenhum, o problema é ele ser racista. Então, contanto que ele não seja racista, se ele defender a morte de milhões de pessoas que se oponham ao projeto revolucionário, se ele defender a morte de classes inteiras, de milhões de pessoas, não tem problema. O único problema é ele ser racista. Genocida, assassino, não tem problema. Então essa é a conclusão do vídeo do cara. Por quê? Porque na medida em que ele procura refutar a ideia de que o Marx é racista, ele usou um trecho de um escrito lá do Karl Marx, que geralmente é usado para dizer que ele é racista, e dizendo que, na verdade, aquilo não se referia necessariamente a nenhuma raça específica. Aquilo ele estava falando da revolução como um todo e não era de nenhuma raça. Então, o trecho é o seguinte: as classes e as raças fracas demais para conduzir as novas condições de vida devem deixar de existir. Elas devem perecer no holocausto revolucionário. Então aqui ele separou, são duas frases que são apresentadas como se fosse um trecho unificado de uma obra do Marx. Aí o cara falou, não, na verdade não é um trecho, são duas frases, que a frase acima é do Karl Marx, que é essa: as classes e as raças fracas demais para conduzir as novas condições de vida devem deixar de existir, essa é do Karl Marx, e elas devem perecer no holocausto revolucionário, é do Engels. Então, na verdade, está falando, olha que absurdo. Então, atribuírem isso ao Marx, porque é uma desonestidade, porque esses críticos, na verdade, o Marx era um velhinho bonzinho, bem intencionado, que todos esses críticos ao Marx são falsificadores, canalhas, etc. Só que, na verdade, acontece o seguinte:
na medida em que ele vai procurando defender o Karl Marx, na verdade ele se compromete mais, porque ele demonstra que todas as piores acusações que são feitas ao Marx são verdade. Então, tipo, o problema dos críticos não é criticar o Marx porque ele é genocida, porque não tem problema o Marx ser genocida. O problema dos críticos é citar um trecho do Marx que, na verdade, era do Engels e não sei o quê. Então, tipo, toda a defesa do Karl Marx gira em torno disso aí. Olha, o cara falou que é uma linha da frase do trecho aqui do Karl Marx, na verdade essa linha foi traduzida errado, foi outro termo. Então, porra, o cara chama, não, esse autor é um genocida. E tudo que você fala, não, é porque você traduziu, você não fala, não, ele não era genocida, não, ele defendia a vida. Não, você não fala isso, você fala, não, isso é porque você usou a edição de 1930, que traduziu errado, isso aqui, só que no final das contas você vê que a ideia é a mesma. Ele defendia realmente uma ideia maluca e assassina, genocida, e o cara não procurou isentar o Marx disso aí. Então, a única coisa que ele citou é que essa segunda parte desse trecho, que é eles devem perecer no local revolucionário, na verdade é uma frase do Engels. Então, tipo, primeiro que isso não faz muita diferença, porque eles expressavam uma comunhão de ideias, uma união das ideias. Então, eles escreviam em conjunto, etc. Então, tipo, até onde se sabe, ele usava esse trecho para reforçar uma ideia que também era do Marx. Então, tipo, porque tem uma palavrinha aqui que mudou e tal, mas isso aí é menos importante. O que é mais importante é que essa ideia que ele procurou expressar era a mesma coisa do Karl Marx. Então, outra coisa que ele criticou foi que essa tradução devem perecer no Holocausto Revolucionário foi errada, que foi feita de forma tendenciosa, para dizer que, olha, eles são a mesma coisa que os nazistas, defendendo o Holocausto e tal. Sendo que nessa época, essa questão de usar o termo Holocausto era diferente e tal, que na verdade ele diz que o original do alemão era um termo que se aproximaria mais da ideia de vendaval revolucionário, alguma coisa assim, do que o Holocausto. Mas tá bom, mas e daí? Isso aqui é só o trecho que eles devem ter colocado para a questão de melhorar a propaganda antimarxista, porém, na verdade, se você for ver, isso não faz muita diferença, porque a ideia é que os próprios escritos do Marx, com a tradução certinha, não sei o que, tendo transmitir, é a mesma coisa que essa ideia aí dessa frase do Engels que procuraria transmitir. Então, na própria frase aqui, que é comprovadamente do Marx, que é as classes e as raças fracas demais para conduzir as novas condições de vida devem deixar de existir. Então, tipo, mesmo que seja milhões de pessoas, que seja países inteiros e tal, vai ter que ter uma revolução que vai acabar com todo mundo, e é isso aí, foda-se. E esse que é o núcleo do problema do trabalho do Karl Marx, que é a essência das críticas antimarxistas dos autores como o Eric Voegelin, que é o que eu acho que é muito mais importante para ver isso aí, e do Olavo de Carvalho, e de outros autores cristãos, etc., contra o Marx. É isso, aqui é um pensamento intrinsecamente apologista do genocídio. Não tem nada a ver, ele é racista, ele fazia tal coisa com o meu empregado, não sei o que, isso aí é tudo marginal. O que é mais importante é que o cara era realmente um defensor do genocídio. Então, a outra coisa que o autor da orientação marxista tentou usar para defender o Marx dessa acusação foi dizer que, na verdade, aqui o Marx estava fazendo uma constatação. Então, olha que beleza. Ele não estava dizendo que eles devem deixar de existir, não quer dizer que ele está propondo que eles sejam exterminados. Está dizendo que ele está simplesmente anotando que, olha, isso aqui vai acontecer inevitavelmente e tal. Está constatando que vai acontecer. Não é que ele esteja defendendo. Então, olha que interessante. Aqui, ele tenta separar a análise marxista da dinâmica da sociedade capitalista e dos conflitos de uma proposta de ação política. Então ele fala, não, isso aqui o Marx não está defendendo, isso não, imagina, o Marx só está dizendo que vai acontecer e tal. Agora, no outro vídeo, quando ele fala que a revolução, que a interpretação de que, segundo Marx, a revolução comunista era inevitável, aí ele procura falar, não, isso é uma baboseira, porque deturparam o Karl Marx, que ele nunca falou que é inevitável a Revolução Comunista. Ele só fala mais ou menos isso no Manifesto Comunista, que é um mero panfleto divulgador das ideias. Não é que ele defenda isso abertamente. Então, ele não acha que a Revolução Comunista é inevitável. Tanto ele não acha que ele sempre, pela argumentação desse cara,
Tanto ele não achava isso que ele sempre procurou se engajar nos movimentos dos operários, nos movimentos políticos, comunistas, etc. Então, se ele achasse que era inevitável, por que ele foi lá e se envolveu com os movimentos e foi engajado, procurava defender aquilo e promover aquilo? Então, é porque ele não achava que é inevitável. Então, olha que beleza. Quando é interessante para dizer que o Karl Marx era o velhinho bonzinho, humanitário, etc., aí você fala, não, isso aqui ele está falando simplesmente analisando o que vai acontecer. Ele não está defendendo nada. Ele não está fazendo proposta nenhuma de intervenção revolucionária nem nada. Está falando o que vai acontecer. Agora, quando é para dizer, olha, o Marx é injustiçado, vocês deturparam o Marx, não sei o quê. E aí, quando o pessoal fala que ele dizia que a revolução era inevitável, que a violência era inevitável, que ia acontecer, ele fala, não falava que era inevitável, não. Tanto que ele procurava promover isso nas atitudes dele de envolvimento com a política, etc. Então, demonstra aí a desonestidade intelectual que permeia toda a tradição marxista desde o começo, que transmite a ideia do uso da dialética, do método dialético, como, sim, que eles procuram negar, mas que, na verdade, isso se evidencia em muitas ocasiões, que eles procuram usar esse método dialético como uma desculpa intelectualmente aceitável para você ser filho da puta na ação política, você sacanear os outros, uma hora defender uma coisa e depois, quando for conveniente, você mentir declaradamente para defender outra coisa, como própria questão aí que, até onde eu vi, nem a orientação marxista procurou isentar o Marx dessa responsabilidade, que foi de falsificar os textos das anotações lá do governo britânico sobre a produção e tal, para ele poder adaptar melhor a teoria dele. Então ele não procurou negar isso. Então, ao que se sabe, ele realmente adulterava adulterava lá os documentos que falavam sobre a situação econômica da Inglaterra para se encaixar melhor na teoria dele. Então, assim, você percebe então que a desonestidade e vamos dizer, a ideia de que você pode não apenas o valor da vida humana, como ele deixou claro aqui, que eles podem morrer mesmo e foda-se, mas todos os valores básicos de honestidade e de boa conduta, etc. Isso aí, pela filosofia marxista, existe uma base muito forte de contestação a isso e negação desses valores aí. E